A partir de agora, a nossa visão é pré-milenista, pré-tribulacionista e dispensacionalista. Tá? O texto do livro todo vai abordar dessa maneira o estudo do fim de todas as coisas. Nós vamos entrar numa lição que o livro ele menciona, que é tratado sobre a morte, o conceito de morte na antiguidade, o conceito de morte ali no cristianismo primitivo, no Antigo Testamento, eram conceitos diferentes, variaram. Como eu falei lá no início das aulas, a cultura judaica, isso que os teólogos dizem, teve influência da cultura babilônica, da cultura helenista, grega, e aí é que o conceito de imortalidade da alma entrou. Antes só tinha o conceito de morte da alma, que morria, acabava tudo, morria corpo, morria alma, morria tudo, acabava tudo. Tá? Agora o conceito ele passa a mudar. E nossos amigos adventistas têm uma interpretação acerca de morte da alma devido a esses textos do Antigo Testamento, e eles consideram os textos do Novo Testamento que falam sobre a imortalidade da alma, tipo a parábola do rico do Lázaro, como uma parábola, não exatamente aquilo que acontece com a alma quando morre. Então, as mais diferentes culturas têm conceitos de alma, de morte, que se mistura acerca da finalidade que acontece com a alma, se misturam, divergem de alguns pontos, mas no cristianismo primitivo, ali no nascimento de Jesus, o conceito era o conceito influenciado pela cultura helenista, um conceito acerca de ressurreição, acerca de anjos, acerca de imortalidade da alma, e ali o próprio Jesus ele coloca uma doutrina ali mais parecida, mais do lado do farisaísmo, dos fariseus, não dos saduceus. Os saduceus têm a mentalidade do Antigo Testamento, considerando sua grande parte só o Pentateuco, em que Deus era Deus para esta vida aqui, não para uma vida futura, vou colocar dessa maneira. Então, quando a gente fala sobre morte, o conceito bíblico de morte é o salário do pecado, todos nós já conhecemos. Ali o homem pecou, o homem pecando, foi expulso do Éden, e Deus falou: se comer do fruto, certamente morrerás. Eles foram expulsos do Éden, ganharam uma natureza corruptível e depois de um tempo faleceram. A morte chegou. Esse é o conceito bíblico acerca da morte, da morte, que é salário do pecado, que está em Romanos 6:23. Então, essa natureza pecaminosa, na verdade, nós herdamos como uma punição, e o pecado leva à morte em função do erro de Adão. Esse é o conceito bíblico. Acho que isso está bem dentro da gente. Tem aquelas discussões de antes de Adão pecar, como é que era? Aí pergunta para o Adão quando chegar lá. Tá? Pergunta para ele como é que era antes. Ele vai te responder. Porque existe uma discussão muito grande acerca da natureza de Adão antes do pecado e ninguém chega a conclusão alguma. Mas tem vários livros aí falando sobre isso. O próprio Agostinho ele menciona a predestinação dos santos, se alguém quiser ler, e ficar batendo cabeça e ficar filosofando acerca disso. Tá? Mas vamos ver no nosso livro, na página 114, o conceito sobre alma. Tá? O conceito de Wilberforce. Não sei nem quem é o sujeito. Não está aqui. Pode olhar na bibliografia quem é o sujeito. Vamos ver se ele está aqui. Teologia sistemática. Então, a luz para o caminho. Esse é o livro dele. Esse conceito de alma foi extraído desse livro dele de teologia sistemática, em que fala que a morte não é uma cessação da existência,
mas uma disjunção, 114, página 114. A morte não é uma cessação da existência, mas uma disjunção das relações naturais da vida. A vida e a morte não são antagônicas entre si, como ocorre com a existência e a não existência, mas são mutuamente opostas somente como diferentes modos de existência. Então ele aqui coloca que vida e morte são dois modos de existência diferentes, não uma coisa que é ao contrário da outra. Ele fala, é deveras impossível dizer exatamente o que é a morte. Falamos dela como a cessação da vida física, mas então surge imediatamente a pergunta, o que é precisamente a vida? E não temos resposta. Não sabemos o que é a morte em sua essência, mas a conhecemos somente em suas relações e ações. E a experiência nos ensina que, onde estas são separadas e cessam, a morte entra. A morte é o rompimento das relações naturais da vida. Pode-se dizer que o pecado é per si, por si mesmo, morte, porque representa um rompimento das relações vitais do homem criado à imagem de Deus, com o seu Criador. Significa a perda dessa imagem e, consequentemente, perturba todas as relações da vida. Esse rompimento também se dá na separação do corpo e alma, chamada morte física. Então ele faz uma associação aqui da morte, no caso, sendo uma separação ali daquele momento que você está vivendo com outro momento, né, que não se tem ideia do que é, na verdade. No final você não tem ideia do que é aquilo, do que é a morte. Ninguém aqui morreu e voltou para contar. O Santo Espírita diz aí que volta para falar. Mas ninguém aqui morreu e voltou para contar, para dizer o que é a morte, o que a pessoa passa num determinado momento, que o seu corpo para de funcionar e do outro lado o que acontece. Então ele classifica isso como uma separação e atribui isso, faz um paralelo com a pessoa ter uma separação do relacionamento dela com Deus pelo pecado. E aí faz uma analogia como o pecado sendo morte. Na verdade, o pecado não é a morte, né? O pecado provoca a morte. Entender dessa forma. Ele é a motivação da morte. Não é a própria morte em si, mas aqui ele fala, pode-se dizer que pecado por si mesmo é morte. Então, essa é a analogia desse sujeito aqui, Luiz Bertrand, tá? Então, tenha em mente, quando se trata de morte, nós vamos ouvir uma porção de conceito aí, a filosofia tem uma porção de conceito acerca de morte. Nós vamos ver Platão, Sócrates e muitos outros filósofos que eles falam acerca de morte. Até porque morte era um deus grego, Thanatos. Tá? Na sua Bíblia, quando você vê lá em Apocalipse 20, que está morte, você vai ver lá a palavra Thanatos escrita. Tá? Que está lá traduzido que a morte deu, o inferno deu seus mortos, né? Tá a palavra Thanatos ali. E era um deus da mitologia grega. A irmã Elidé estava até vendo comigo um negócio sobre o personagem da mitologia, que agora eu não lembro o nome. E no final ele teve que empurrar uma pedra lá no Tártaro, e nunca, quando chegar no final, voltava lá primeiro. Mas Thanatos era considerado um deus grego. Então, a mitologia, quando a filosofia grega, quando ela começa a analisar a questão da morte, ela tem o seu princípio nessa questão da mitologia, mas depois ela vai se desenvolvendo e vai se distanciando disso. E aí nós vemos Platão e Sócrates analisando a morte de uma forma diferente. Aqui nós vemos em Platão uma certa relação com esse entendimento da mitologia grega, porque morria e ia para o mundo dos mortos, onde Hades era o deus do submundo. Então a sua alma ia para lá, ou seja, era uma libertação da alma, que a alma era liberta do corpo e ia para o mundo dos mortos. Tá? E Sócrates já via isso como um sono eterno, já saindo dessa influência da mitologia, assim, acerca do destino da alma, né? E isso se dá através da morte biológica. O livro ele faz essa separação entre morte biológica
e morte espiritual, classificando morte espiritual como a segunda morte. Né? Na verdade, aquilo que a gente chama de inferno final. Né? Está cheio de inferno na Bíblia, que nem todos são o mesmo lugar. Mas o inferno final aqui da condenação eterna, né? Ele classifica aqui, quando ele vem falar sobre aspectos de morte, ele classifica essa morte espiritual como segunda morte, na verdade, uma eternidade sem Deus. Tá? E essa eternidade sem Deus, a Bíblia, ela pincela. Ela coloca alguns pontos, mas você não consegue conjecturar, você não consegue ter uma ideia firme acerca daquilo que vai ser. Você ouve que haverá pranto, ranger de dentes, você ouve que há lago de fogo e enxofre, você ouve uma série de coisas que alguns consideram isso como alegórico, outros não. Tá? Você tem que entender que tem gente que considera isso como alegórico. Ali haverá pranto e ranger de dentes, onde o fogo nunca se apaga. Quando fala do fogo que nunca se apaga, que usa a palavra guiena, nós vamos ver que estava se referindo ao lixão de Israel. Igual o lixão, não é o lixão daqui, mas o lixão ali do jardim gramático, onde se botava fogo, e o fogo tinha que estar sempre ali aceso para queimar aquele lixo e purificar ali o local, né, onde se retiraria as impurezas. E nós vamos ver que esse tipo de raciocínio é que nos leva ao conceito de purgatório. Tá? E aí algumas passagens bíblicas são até utilizadas para isso, né, esse conceito de guiena que dá, de onde o católico extrai essa questão do purgatório. Bom, saindo da morte para a ressurreição, né? A ressurreição é uma doutrina fundamental do cristianismo. O cristão que não crê em ressurreição, ele está perdendo seu tempo, vai dizer o apóstolo Paulo. Né? Tem uma hora que o apóstolo Paulo ele começa a tratar sobre ressurreição e ele menciona, né? Se Cristo não ressuscitou, nós estamos crendo em vão. A verdade é essa. Se eu não consigo crer na ressurreição, eu estou perdendo o meu tempo. Eu tenho que crer na ressurreição dos mortos, como Jesus assim prometeu. Naquilo que ele fala, se entende que a ressurreição da alma e do corpo, dentro do conceito, do livre do conceito da maior parte das denominações protestantes, né, que a alma e o corpo vão, entre aspas, vão ser ressuscitados, quando na verdade a alma já estaria naquilo que se chama de seio de Abraão, tá? E a alma se juntaria ao corpo, um corpo transformado nesse dia da ressurreição. Eu vi uma coisa nesse livro aí que foi a primeira vez que eu vi isso, nunca tinha ouvido isso. Em igreja nenhuma de linha dispensacionalista, mas nós vamos ver daqui a pouco, talvez até os irmãos estranhos. Pode ser que algum dos irmãos acerca disso já tenha ouvido. Mas daqui a pouco, quando se fala de primeira ressurreição. Mas entender que a ressurreição ocorre uma junção da alma com o corpo. Né? E isso não diverge da questão do pessoal que crê na morte da alma, dos adventistas. A alma morre e seria ressurreta junto com o corpo. Quem crê na imortalidade da alma, a alma não morre, está no seio de Abraão ou no Hades. Né? E ali, quando na ressurreição, se juntaria ao corpo da mesma forma, o corpo transformado. Tá? Características da ressurreição, página 123, quem pode ler? Eu, Felipe. 123. Sua natureza? Tipos de ressurreição, características da ressurreição. Mas aqui só tem sua natureza ou sua classificação. Na 123. Aí a partir da sua natureza, aí o parágrafo está aí. Será um corpo que terá as seguintes características. Não pode ler o parágrafo todo. Um dos pontos intrigantes com respeito a essa doutrina é com que tipo de corpo o salvo voltará à vida. Será um outro corpo? Será irreconhecível? Haverá uma recriação? Na verdade, o corpo da ressurreição será o mesmo e, portanto, reconhecível. Só uma observação, não tem isso escrito em lugar algum, tá?
Deus não vai criar um corpo novo, um novo corpo, diferente, mas de maneira milagrosa trará o corpo de volta, não importando a maneira como ocorreu a morte e a sua desintegração. Será um corpo que terá as seguintes características: apesar de ser o mesmo corpo, sofrerá uma transformação em corpo celestial para estar apto para habitar o céu e viver na eternidade com Cristo. Um corpo com mais sujeito a não mais sujeito à deterioração. Não estará limitado ao tempo e espaço. Será um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. Não estará sujeito à enfermidade, não limitado pelas leis da natureza. Estará revestido de imortalidade. Será pleno em tudo, podendo perscrutar conhecimentos, hoje insondáveis. Terá inteligência avançada. Continua. Cristo nos deu uma amostra de como será essa transformação quando, no Monte da Transfiguração, apresentou-se a alguns discípulos com o corpo glorificado. Porém, é importante ressaltar que, mesmo tendo um corpo igual ao de Cristo e temos uma vida semelhante à dos anjos, na ressurreição não seremos deuses e muito menos anjos. Continuaremos sendo seres humanos, porém glorificados. A maior parte das coisas que ele coloca aqui não tem escrito no texto bíblico, tá? Uma boa parte aqui. Tipo, não está limitado pelas leis da natureza. Vai perscrutar conhecimentos hoje insondáveis. A Bíblia não fala sobre. Aí fala um negócio desse, o sujeito, Anunnaki! É na hora, sai na hora. Anunnaki. São os alienígenas que criaram a raça humana segundo uma meia dúzia aí de pessoas. Segundo a origem e a religião sumeriana também. Não com relação a alienígena. Pois é. Mas é bom. Terá inteligência avançada. Paulinho, cadê? Deus vai te honrar, Paulinho. Vai valer a pena. Então, tá, isso aqui é algo que eles entendem, que o autor aqui entende que vai ser dessa forma. Nós temos um problema com esse negócio. Ele fala que o corpo vai ser o mesmo, dando a entender que é aqui, ele fala, portanto reconhecido. Irmão, Jesus ele foi ressurreto, não foi? Ele apareceu na praia, seus discípulos estavam pescando, e aí ele falou, joga a rede do lado direito do barco. Aí jogou, voltou com o peixe, aí um virou para o outro e falou, é o Senhor. Até então, eles não tinham reconhecido. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 21. Algumas afirmações, irmão, a gente não pode fazer porque tem respaldo para outra coisa. Versículo 12. Quem pode ler? Disse-lhe Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Por que iam perguntar quem é ele? Porque pela aparência não reconhecia. Só pode ser. Por que esta observação? Entendendo? Jesus ele chama para comer, e aí vem a observação. Ninguém ousava perguntar quem és tu. Por que perguntar quem é ele se eles conheciam Jesus? No versículo 4 também. E sendo já manhã, no caso 21:4. E sendo Sim. já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Não reconheceram que era Jesus. Então, irmão, eu não posso fazer essa afirmação 100% que todo mundo vai reconhecer um ou outro na ressurreição. Não posso, igual esse homem faz aqui.
Vou ficar bonito, Felipe. Ou não, né? Sabe, vai que hora. Já era. É difícil, muito difícil. Mas lá em cima já não interessa mais, se você aprender com feio. É, Verdade. na verdade nem aqui, tá? Aí vem, entrou num assunto aí ruim para a igreja. Porque o que acontece? Só uma pergunta, irmão. Para Deus importa se eu sou bonito ou feio? Agora cuidado. Facilita para ele usar, né? Facilita. Cuidado para não ser usado pelo diabo. Porque Deus não vai te usar pela tua beleza, mas o diabo vai. Paulo tá na vantagem. Tá na vantagem. Valeu, obrigado. Imunidade. Tá? A pessoa que busca muita aparência, cuidado, hein? Cuidado. O diabo não te usar. Utilidades Lembre que o diabo usou até Pedro. Então não vem com essa conversa aí, não, o diabo não vai te usar não. Pedro também falou, não vou negar, cuidado. Os crentes estão muito preocupados com a aparência nesses últimos dias. Tá? Ou seja, mais interessado em servir ao diabo do que a Deus. Gasta tempo enorme com essas coisas, ao invés de buscar batismo com o Espírito Santo, ao invés de buscar vários dons espirituais, buscar milagre para a igreja, ele busca tempo no salão, ele busca tempo na academia, busca tempo na caminhada, mas no joelho, só para reflexão disso. Aqui tu falou do salmo, pai, foi Então, irmão, deixa aí. agora é instrução. Vamos lá. Então, ressurreição é isso aí. O corpo transformado, irmão, é um corpo cheio de glória. Aliás, a beleza para Deus é um pouco diferente. Você vê que Deus, você acha que Deus ia criar um querubim feio? Alguém acha? Eu vou fazer esse ser feio. Se ele tiver o mesmo raciocínio que a gente teve aqui agora, Então, pra ele pode ser feio. mas vamos lá. Vou criar algo feio. Acho que Deus ia pensar assim quando fez o querubim? Irmão, lê Ezequiel 1 e vê o que era um querubim. Você vai se assustar. Ezequiel 10. Então o padrão de Deus acerca de glória, formosura, é outro. Mas Deus fala de joia, essas coisas na Bíblia. Ele usa uma linguagem antropomórfica para o homem entender. Se ele se usasse a do céu, ninguém ia entender nada. Então ele usa bracelete, joia, colar. Ah, entendi. Isso existe aqui. Por isso que João vira lá em Apocalipse semelhante ao mar de cristal. Isso existe, é parecido com aquilo que existe aqui. Ah, não é aquilo. Mas tem gente que de repente vai ser igual, né? Não vai ser igual. Não existe rua de ouro no céu, não é. Me acha o versículo aí. Mas tem hino aí, a gente canta desde. Tem gente aqui que canta desde criança isso. É? Certo? Pois é. Tem gente que canta desde criança, mas isso não tem lugar algum. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos nunca ouviram, nunca vieram ao coração do homem. Coisas que são inefáveis. É isso que a Bíblia fala. Então, cuidado para não se espantar lá, ver um animal com 4 cabeças, uma de leão, uma de urso, um ser com 6 asas, cheio de olho no corpo. Esquisito, né? Em vez de ser, ele joga de videogame. Jogo de videogame. Achei, mas esse pessoal vai na Bíblia e pega certos personagens para poder fazer essas coisas, porque essa parte do espiritual relacionada a um pouco de ocultismo fascina. Já vi Leviatã como um personagem do mal num jogo, não lembro onde. Então você tem. Aí isso fascina e vende. Aí o pessoal pode vende. Tá? Mas entender dessa forma. E agora nós vamos para aquela parte que nós já falamos 20 vezes, mas é chata. Não, vamos para tipo de ressurreição.
Tá, então, qual é as características da ressurreição para efeito de cobrança de exercício de prova? Você tem que adotar o livro aí, naquilo que está escrito, essas anomalias aí que ele fala. Que não tem na Bíblia e que nós vamos ter inteligência avançada. Mas vamos lá. Classificação da ressurreição. Ele classifica em 3 tipos. Nacional, na verdade, ele usa uma ressurreição para falar de uma restauração. Ali não é uma ressurreição em si. Você vê ali Ezequiel 37, Vale de Ossos Secos, e ali aquela visão é explicada pelo próprio Deus. É o povo de Israel. Eu vou juntar dos 4 cantos do mundo, vou trazer, e vou reunir aqui nessa terra novamente. Então não é uma ressurreição, tá? É uma restauração, mas aqui o livro classifica como uma ressurreição nacional, tá? A ressurreição espiritual, que o livro classifica, a segunda que é espiritual, ele classifica do novo nascimento, aquele que Jesus falou com Nicodemo, que é necessário nascer de novo. Então, o livro trata isso como uma ressurreição espiritual. E a ressurreição física é aquela que vai acontecer com todos, para alguns para condenação eterna, outros para vida eterna. E nós vamos falar sobre essas agora. Apocalipse 20, o fantasma da Bíblia. O que acontece? Quando se fala de Apocalipse 20, o livro veio com uma novidade para mim, não sei se vai ser para os irmãos. Primeira ressurreição, segunda ressurreição, todos já ouviram falar, todos estão cientes, todos estão confusos em algumas coisas, mas certos em outras. Agora, isso aqui eu nunca ouvi. Ele diz que na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, essa ressurreição é dividida em grupos, 3 grupos. Alguém já ouviu isso aqui? Pois é. Também foi a minha primeira vez. Cai na prova? Vamos ver. Nós vamos ver na prova. Então, a primeira é uma ressurreição que foi realizada ali em Cristo, que ele trata de Cristo e as primícias. E ele fala que foi Jesus e algumas pessoas. Lembra que quando Jesus ressuscitou? Ele ressuscitou não, acho que quando ele faleceu, algumas pessoas levantaram os sepulcros. Então ele diz que não foram vistas mais. Aí o autor do livro vai entender que ali já aconteceu uma parte da primeira ressurreição. Aqueles que ressuscitaram ali não foram achados mais, então não morreram. O autor do livro está a entender. Ele não fala isso, mas dá a entender. Depois você leia no livro, você vai se assustar. Tá? Depois vem o segundo grupo, que é a totalidade dos justos até o arrebatamento. Lembra que nós estamos vendo uma visão dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista. Arrebatamento antes da tribulação. Então, ele diz que o segundo grupo é os justos desde Adão até o dia do arrebatamento antes da tribulação. Tá? Tranquilo até aqui? Então vem Sete, vem Elias, vem Enoque, vem uma opção dele. E aí o terceiro grupo é aqueles que adentram na tribulação e são salvos dentro da grande tribulação. Então ele divide em 3 grupos essa primeira ressurreição. Eu nunca vi isso. Para ser salvo na grande tribulação, quer dizer, para ser ressuscitado na grande tribulação, durante ou ao término da grande tribulação, é necessário que ele morra na grande tribulação, né? Vai ter que morrer por amor. Isso aqui não está relacionado muito com a morte em si. Aqui está falando de salvo tanto morto quanto vivo, vamos dizer assim. Aí vem aquela história, a salvação na grande tribulação, que a gente ouviu a vida inteira que na grande tribulação, para ser salvo, vai ter que morrer. Não sei onde isso está escrito, mas... Tá? Aí, na verdade, é o entendimento que as pessoas têm. Então ele dividiu em 3 grupos, coisas que eu nunca vi. No meu entendimento, isso daqui era uma coisa só. E Jesus estava fora disso aqui. Tá? Está entendendo? Mas o livro diz
que o livro é o livro e a própria lei do livro. E aí vem a segunda ressurreição. Essa sim todo mundo já ouviu como é que ia ser. Todos os mortos desde Adão que não tiveram parte na segunda ressurreição, na primeira ressurreição, né, para a morte eterna. Tá? Até aqui tranquilo. Né? Certo? Tranquilo? Deixa eu ver se eu consigo. Até aqui tranquilo. Posso apagar? Quem quiser beber água. Vai escrever mais? Quer que dá pausa aqui? Depois